Fala, guerreiro, concurso Guarda Municipal de Conceição do Jacuípe, Bahia 2024. Hoje vamos tratar aqui dos crimes contra a administração pública, temática aí que está prevista no seu edital. Aqui a gente traz dicas, notícias e matérias para concurso, então acompanha aqui esse material, é importante para você. Vamos resolver questão e vamos ver também esse conteúdo aqui para você entender e saber distinguir cada um desses tópicos aí. Aqui a nossa questão, vamos resolver aqui. Felipe é policial militar e, em uma blitz, solicita vantagem indevida para deixar de prender, multar e recolher o veículo de Fábio, que conduzia seu automóvel embriagado. Com medo de ser preso, Fábio efetua o pagamento da vantagem e é liberado. Nesse caso, é correto afirmar que: letra A. Felipe praticou um crime de corrupção passiva e Fábio praticou o crime de corrupção ativa. Letra B. Felipe praticou o crime de concussão e Fábio praticou o crime de corrupção ativa. Letra C. Felipe praticou o crime de excesso de exação e Fábio praticou o crime de corrupção ativa. Letra D. Felipe praticou o crime de corrupção passiva e Fábio não praticou crime. Qual é a nossa alternativa correta? Lembrando que aqui a gente tem uma ação, né, do próprio agente público, Felipe, que é policial militar. Qual é a nossa alternativa correta? Gabarito, letra D. Felipe praticou crime de corrupção passiva e Fábio não praticou crime. Esse é o nosso gabarito. É uma questão bem simples, né, que dá para a gente interpretar. Mas muitas pessoas aí não conseguem distinguir, né, a corrupção passiva da ativa e entre outros aí. Então, aqui nosso intuito é simplificar essas informações aí. Então vamos lá. Felipe é policial militar. Ele solicitou essa vantagem devida para deixar de praticar um ato de ofício, né, que era multar e recolher o veículo de Fábio. Ok? Então aqui a gente percebe uma ação por parte do próprio servidor público, né, Felipe, que agiu, uma transgressão aqui, né, da própria função de servidor público aqui, que ele tinha que aplicar de forma efetiva e não foi isso que ocorreu. Claro que não era uma situação adequada, mas porém quem solicita essa vantagem é o próprio servidor, o policial militar. Nesse caso fictício aqui, perceba que a conduta de Fábio, né, aqui a gente tem a caracterização dessa conduta, né, não se encaixa nenhum dos verbos aí do núcleo elencado, por exemplo. Né. Pelo próprio verbo aqui a gente mata a questão. Então Fábio, nesse caso aqui, ele não praticou crime nenhum, não houve prática por parte do particular. Né. A gente vê essa solicitação por parte do servidor. Então aqui Fábio não cometeu nenhum crime até então, porque a vantagem partiu, né, dessa solicitação. Logo aqui eu trouxe um bizu para você entender de uma vez, né, saber distinguir a corrupção ativa da passiva, contrabando, concussão, entre outros. Né. Por exemplo, na corrupção passiva, pelo verbo, né, como eu falei na questão, no próprio verbo aí você consegue distinguir. Por exemplo, aqui a gente tem solicitar, a gente tem receber, né, aceitar. Aqui não só vantagem, né, mas também promessa, ou vantagem ou promessa. Né, ou promessa já é uma caracterização do crime de corrupção. Na corrupção ativa, a gente tem a figura do particular aí, oferecendo, né, prometendo qualquer tipo de vantagem devida por parte do particular. Né. Já no contrabando, a gente tem a figura aqui de importar, exportar mercadoria proibida no contrabando. Na concedência criminosa, não se pune o subordinado por indulgência. Na concussão, é um pouco semelhante à corrupção passiva, mas é o verbo exigir. Aqui na concussão, ele exige vantagem devida em razão
da função. Na advocacia administrativa é patrocinar. Então, toda vez que você vê na sua prova lá patrocinar, já linka, opa, advocacia administrativa, que é o quê? O interesse privado em detrimento do interesse público. O peculato é muito importante você entender também. Eu trouxe aqui alguns dessas práticas aí, né, que é se apropriar, que é desviar, que é subtrair, que é a sua modalidade culposa, né, que é a sua modalidade aí por erro de terceiro, que é o peculato eletrônico. São formas aí que o servidor público, né, que é um crime próprio aí do servidor público, o peculato, que é praticado contra móvel, não é praticado contra imóvel, entendeu? Praticado por funcionário público. Então, a gente tem um peculato apropriação, que é apropriar-se de algo que tenha posse em razão do cargo. É aquele servidor que ele tem a posse de algo ali, e ele se apropria daquele material, valendo-se da sua função, né, pública, valendo ali do seu cargo. Né? Essa é a ideia do peculato apropriação. Já no peculato desvio, aqui ele vai desviar algum material que ele tem posse ali, né, na sua atividade. Esse desvio ele pode ser próprio ou ele pode ser para terceiro, né, aquele servidor ali. Ele faz parte de alguma organização ali, ou de algum grupo criminoso. Né, ele tem posse de um objeto do material em função do cargo e ele vai lá e desvia, né, para um determinado grupo ou para si próprio, valendo-se de, de má fé, né, para si próprio. Então, aqui a gente tem a configuração do peculato desvio. No peculato furto, é subtrair ou concorrer valendo-se do cargo. Né? A palavra em si já diz, né? Furtar, subtrair ou concorrer valendo-se do cargo. Okay? O peculato culposo, né, que a gente vê uma figura da culpa, não do dolo. Então a gente tem a figura aqui do peculato culposo, também a sua modalidade culposa. Tem o peculato também estelionato, né, que recebe aí por erro de terceiro. E tem o peculato eletrônico, né? Ali a inserção de dados falsos, a alteração de algum dos dados ou a exclusão de um dos dados. Vamos supor que uma determinada prefeitura ela tem ali o dado cadastral ali daquela comunidade ali, né, do entorno. Vamos supor que aquela comunidade tem direito a receber algum benefício ou, ou algo assim do tipo. E aquele servidor ele quer de alguma forma alterar aquela informação para prejudicar alguém, ou ele quer excluir para prejudicar alguém, ou ele quer falsificar aquelas informações, ele quer é, coletar aqueles dados ali de alguma forma, vender para alguém ou falsificar de alguma forma ou alterar. Então, esse é um peculato eletrônico. É o servidor que ele tem acesso a um sistema ali, interno da administração pública. É algo sigiloso da própria administração. Aquele servidor ele não pode, de forma alguma, né, vazar aquelas informações, ele não pode alterar aquelas informações, ele não pode falsificar aquelas informações e de má fé, né, esse servidor ele faz alguma dessas práticas aí. Então, aqui a gente tem a configuração do peculato eletrônico. Ou até mesmo esse servidor facilita o acesso de alguém, né, ele facilita aquela manipulação daqueles dados ali, né, por meio da sua função, ele dá é, é, chances aí para pessoas se aproximarem ali do sistema, coletar dados, né, ele tem de alguma forma envolvimento nessa prática criminosa. Então, logo aqui a gente tem essas configurações aqui do peculato. Então é importante, guerreiro, você saber essa diferença, levar aí para o seu material. E você sabendo disso aqui, você já vai matar muita questão. Acredito que venha questões aí voltadas para isso na prova. Então é interessante a gente abordar essa temática aqui. Então é isso. Até o próximo conteúdo.